Hoje é o Dia da África, data que marca a criação da União Africana, o Fórum de Países do Continente, no dia 25 de maio de 1963. Berço da humanidade, o território africano abriga uma rica cultura que espalha suas influências pelo mundo e vive um momento de transformação. Em 2010, a África do Sul sediou a primeira Copa do Mundo em território africano. As imagens da competição se espalharam por todos os continentes. Terra de contrastes, a África abriga uma natureza exuberante e uma cultura rica que espalha suas influências além do continente. Na música, por exemplo, o reggae da Jamaica, o blues americano e o samba brasileiro, todos têm um DNA africano. A África também é um território em transformação que vive um período de forte crescimento econômico, motivado pela exploração de recursos naturais e por grandes projetos de infraestrutura. Um dos símbolos desse momento é a cidade de Lagos, importante centro financeiro da Nigéria. Nigéria sempre foi um dos países africanos muito significativo nesse processo de desenvolvimento econômico e uma política, no caso, internacional bem estabelecida nesse sentido, associado hoje aos países como a África do Sul, no caso, Moçambique está a crescer economicamente também. Conhecido como berço da humanidade, o continente é formado por 54 países, uma divisão que é herança da colonização europeia. Apesar do desenvolvimento recente, a África ainda passa por grandes problemas sociais. Guerras civis e a presença de grupos terroristas, como Boko Haram na Nigéria, além da fome e doenças como a AIDS e o Ebola, estão entre os desafios que os africanos buscam superar. Adilson veio de Cabo Verde para estudar no Brasil e conhece bem os problemas enfrentados pelos países africanos. Muita falta de oportunidade, tem vários jovens desempregados enfim, e todo dia está se formando gente e todo dia tem menos emprego para jovem, principalmente. A escravidão também deixou marcas profundas na África. Durante mais de 400 anos, o continente foi alvo do colonialismo. Milhões de negros foram escravizados. Aqui nas Américas, o principal porto onde eles desembarcavam ficava logo aqui atrás. É o antigo cais do Valongo, no Rio de Janeiro. Séculos depois, a história da segregação fez surgir um herói africano. Nelson Mandela lutou contra o regime do apartheid na África do Sul. Passou 27 anos na cadeia, até que se tornou o primeiro presidente democraticamente eleito do país para promover a reconciliação entre brancos e negros. Nelson Mandela, na verdade, ele não é uma figura que lutou só pelo direito dos africanos. Ele é um exemplo pelo direito humano mundialmente. Ele lutou muito para conseguir o que a gente quase tem hoje, entende? Então, Mandela é um símbolo para a África. A África é um continente que se reconstrói e conta sua história para o mundo. Ainda sobre o Dia da África, eu converso agora com o jornalista, escritor e professor da PUC-Rio, Carlos Nobre. Professor, boa tarde. Boa tarde. Nós, brasileiros, ainda conhecemos uma África de maneira estereotipada, o senhor acha? Com certeza, porque a África passou por esses séculos todinhos sob comando de forças europeias, né? E, nesse sentido, as imagens que nos passaram, que passam para o continente, do continente africano, são imagens negativas e esquecem o poder histórico que a África teve no mundo como um dos primeiros continentes a ter umas civilizações. E o Brasil ainda reproduz essas imagens negativas? Sim, e principalmente, infelizmente, na mídia, né? Tem muitas reportagens e muitos estudos onde você coloca a África como um continente faminto, um continente sem cultura, um continente precisando sempre do apoio internacional e com doenças. E esquecem que a África é uma grande mãe do Brasil e de outros continentes e de outros países, porque o africano, quando chegou, deixou uma grande cultura desses países. Professor, hoje a gente já tem aqui muitas empresas brasileiras em países africanos, já estreitamos um pouco as relações comerciais. Falta estreitar, o que falta para estreitar as relações históricas? Isso que o senhor está dizendo aqui para a gente. Olha, as cidades africanas podem se tornar irmãs das cidades brasileiras. Podemos levar muitos estudantes ou profissionais para conhecer a África e eles terem uma ideia melhor desse continente que é tão polêmico, né, na história da humanidade. Então, esse é um dos grandes caminhos, você estreitar relações e intercâmbios. Aí vai destruir a imagem
negativa da África com o novo conhecimento. Nós vimos na reportagem um jovem falando da falta de emprego no país dele agora, e nós estamos acompanhando também o problema da imigração em todo o mundo, agora imigrantes africanos indo para a Europa. O que o senhor vê? Como é que se resolve esse problema? Olha, se resolve você sentar os países da ONU, né, sentar e discutir como é que aqueles países com menor potencial podem ser ajudados, né? E isso foi um dos méritos da ONU, foi sentar todos os países para discutir crises. E essa é uma das crises novas que nós estamos tendo na humanidade, esse trânsito muito grande de mão de obras para lá e para cá. Por quê? Porque chegou em determinadas situações onde pequenos países não têm condições de reverter esse processo econômico global que vem nos prejudicando há muito tempo. Professor Carlos Nobre, muito obrigada por essa entrevista. Lembrando que a gente está na década do afrodescendente estabelecida pela ONU, que começou em 2015. Tá certo? Muito obrigada. Muito importante, muito obrigado.